34.000 Post-Apocaliptic Shelter Capítulo 129 Fornalha. Recursos transbordando. Autor: Kati 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 Tradutor: Endless Fantasy Translation Editor: Endless Fantasy Translation. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Quando os baús de tesouro foram removidos do espaço de armazenamento, eles se espalharam por todo o chão. A área de armazenamento escura foi imediatamente iluminada pelo brilho dos mais de 20 baús de tesouro. Havia um total de 21 baús de tesouro, e o saque que eles carregavam brilhava em suas respectivas cores, uma prévia dos diferentes níveis que essas cores representavam. Quem sabia do que eram feitos os baús? Não importa se parecia madeira ou bronze, a superfície parecia completamente lisa como jade impecável. Parece que ainda é o mesmo. Vou começar com os baús de madeira primeiro para tentar a minha sorte. Além dos 21 baús, toda a sala também tinha uma parede brilhante com centenas de baús de tesouro. Isso deu a Sumo a sensação de ser um bilionário. Ele planejou abri-los lentamente, mas, com um aceno de mão, Sumo já havia aberto 11 dos baús de madeira de uma vez. Uma vez que os baús de madeira lentamente desapareceram de serem abertos, Sumo pôde finalmente ver o saque dos baús de madeira. Um CD pirata de XCA4 Caramba, quem iria piratear esse tipo de filme bom? Essas pessoas são terríveis. Vou dar uma crítica negativa a eles. 2 sacos de nabos de 100 gramas, um saco de algas. Estes são bons para comer. Tubos de PVC? Estes foram ótimos para lutar durante o ensino médio. Talvez seja bom fazer canos de água com eles, se necessário. Legal. Um saco de fermento, DMN. Isso vai me permitir começar a era da panificação. Tudo nos baús de madeira eram itens soltos. Depois de organizar o saque dos 11 baús, Sumo recebeu um total de Yeast X1, Nabo X2, Seoie X1, Kiss Brand Brown Sticks X1, CD Piratas X1, Applewell X1, Bebida isotônica X1 e 1 metro de tubo de PVC. Essas coisas não foram realmente melhores do que a sessão anterior de abertura de saque. Mas para baús de madeira, era natural que tal lixo fosse obtido deles. Desde que não fossem brinquedos de criança ou Kofi, bonecas, Sumo poderia aceitá-los e dizer, tudo bem então. Baús de madeira foram feitos para serem usados para se livrar da má sorte. Quanto pior o saque, mais feliz Sumo ficava. Depois de mover tudo para o lado, Sumo pegou os baús de ferro e os colocou à sua frente. Comparado aos baús de madeira, Sumo tinha experiência anterior com saques melhores dos baús de ferro. Olhando para os baús à sua frente, Sumo não pôde deixar de repetir, por favor, não tenha nada de bom, por favor, não. Continue aumentando essa pontuação de pena. Ele colocou as mãos nos baús de ferro e os abriu de uma só vez. Depois de abrir tudo, Sumo juntou todos os itens e começou a contar. Cabo de extensão Blue Brand de 3 metros de comprimento, arroz, 3 kg, X1, sementes de milho, 2 kg, X1, molho de pimenta Laugama 500 gramas X1, uma adaga não tão afiada X1, 2 hastes de aço de 50 cm de comprimento, 12x12, durabilidade de 400 e X1. Bom. Os itens nos 6 baús de ferro eram todos edifícios de pena. Não havia nada que valesse a pena gritar. Finalmente, Sumo lentamente soltou um suspiro de antecipação. Ele segurou seu coração acelerado, pegou os baús de bronze e os colocou à sua frente. Desde a transmigração para o deserto, Sumo só tinha visto 4 tipos de baús de tesouro até agora. O mais valioso foi durante sua primeira excursão, quando derrotou um camaleão, deixou cair um baú de prata, e também quando ele se encontrou pela primeira vez com os kobolds, depois de derrotar o mago, ele deixou cair um baú de prata também. O saque dos baús de prata era bom, mas isso não significava que os baús de nível inferior também não teriam nada de bom. Assim como o projeto para criar equipamentos divinos como a bancada de trabalho,
foi obtido por Sumo ao abrir um baú de ferro. Naturalmente, as modificações na bancada exigiam módulos e recursos complicados, mas não podiam encobrir a possibilidade de obter bons itens de baús de nível inferior. Céu e terra são talidade, que impuro se dispersa. O centro da caverna, vazio misterioso, grande origem brilhante e deslumbrante. Espíritos poderosos das 8 direções, capacite-me para ser talismã. Comandos do talismã de Lingbao, anúncio universal nos 9 céus. Baús de tesouro de bronze, abram. Depois de cantar o encantamento purificador do coração e do espírito, Sumo abriu os olhos. Mesmo com as notificações do jogo atrasadas, após a ativação dos baús de tesouro de bronze, um som magnífico soou nos ouvidos de Sumo. Registro: você ativou o baú do tesouro de bronze X4. Registro: você obteve o projeto da fornalha X1. Registro: você obteve crucible, boa qualidade, X1. Recorde: você obteve farinha simples, 25 kg, X1. Recorde: você obteve cartão de recurso aleatório, Tierone, X1. Recorde: você obteve doce de leite da marca Witch Rabbit, 588 gramas, X1. As notificações do jogo inundaram como água. Ao ouvir isso, Sumo ficou atordoado e tinha um brilho nos olhos. Ele olhou para a interface do jogo, chocado. Forno. Cadinho. Cartão de recurso. Não pode ser isso. Eu, Sumo, posso ter sorte de nível ES um dia também. Vendo o projeto, o cadinho que era ainda maior que um caldeirão caindo do céu e aquela carta de recurso brilhante que flutuava no ar, Sumo ficou atordoado. Comparado a essas 3 coisas, a farinha e o doce de leite poderiam ficar de lado. O que era uma fornalha? Na Terra, muitos jogos sandbox continham esse ótimo item. Sem hesitar, o radiante Sumo imediatamente pegou o projeto que não parecia muito e olhou para o painel de propriedades. Projeto do forno. Descrição: tecnologia de tipo de módulo. Ele pode ser usado de maneiras maravilhosas. Quando emparelhado com outros módulos, terá funções ainda mais milagrosas. Módulos necessários: módulo de cadinho, módulo de feltro de ferro, módulo de caixa de ferramentas, módulo de redução forte, módulo de reação forte, módulo de armazenamento. Uso: upgrade, downgrade. Foi uma introdução simples. Muitos módulos eram necessários e, juntamente com a descrição simples de 2 palavras de sua função, o forno não parecia muito notável. Se ele não conhecesse a tecnologia do módulo e não tivesse visto seus efeitos semelhantes insetos na bancada e no poço de petróleo, Sumo ainda seria capaz de manter a compostura em relação a este projeto. Mas agora, com um estrondo, o projeto da fornalha desapareceu no ar e foi substituído por uma nova interface. Ele clicou no ícone do forno e, de repente, um fluxo de informações foi transmitido. Em comparação com a transmissão de memória anterior, desta vez, foi muito mais relaxante. A interface do jogo mencionou apenas os materiais necessários para criá-lo. É difícil. A bancada era boa e não exigia muito. Forjar esta fornalha requer tantos recursos de terras raras e cobre. A bancada precisava apenas de madeira, vidro, placas de circuito, fios e outros itens comuns. No entanto, este forno exigia uma grande quantidade de recursos de cobre e ferro. Também exigia zinco, estanho, chumbo, níquel e cobalto, esses 5 elementos comuns. Quanto ao resto, como cério, praseodímio, lutécio, samar e érbio, esses 5 elementos de terras raras, Sumo só tinha ouvido falar de sua existência na Terra. Ele poderia até chamar os nomes desses elementos raros. Foi apenas porque Sumo gostava de ler artigos da popular ciência, então ele mal conseguia reconhecê-los. Isto é difícil. Não deve ser um problema reunir todos os 7 elementos comuns, mas não tenho ideia de como obter qualquer um desses elementos de terras raras. Só posso tentar a sorte e comprá-los diretamente de outras pessoas. Havia uma voz misteriosa dizendo a Sumo que, enquanto ele pudesse forjar a fornalha,
suas habilidades produtivas e de combate aumentariam exponencialmente. No entanto, esses recursos não puderam ser reunidos em um curto espaço de tempo. Mesmo que ele usasse o sistema para criar esses elementos, o preço ainda seria muito alto. Alguns elementos exigiam até 2.000 pontos de sobrevivência para serem trocados por apenas 1 grama. Balançando a cabeça, Sumo registrou todos os requisitos necessários em seu terceiro canal de mensagem privada, que foi usado para registrar recursos. Ele então começou a estudar a carta de recursos que ainda flutuava no ar. O cartão de recurso era diferente do cupom virtual que o Esquadrão Kubo havia descartado anteriormente. Só podia ser visto, mas não tocado. Quando ele estendeu a mão para tocar no cartão, sentiu como se estivesse segurando um cartão de crédito. Foi sólido e reconfortante. Depois de avaliar a estrutura do cartão, Sumo puxou o cartão de recurso aleatório no interface do jogo. Cartão de geração de recursos aleatórios. Nível 1, descrição. Depois de usá-lo, você pode criar aleatoriamente um nó de recurso aleatório dentro de um abrigo. Intervalo atual, 7.500 metros de diâmetro. Raridade do recurso. Nível 1. Espaço de armazenamento de recursos. Nível 1. HMM. Que carta mágica. Ele pode criar recursos do nada. Isso é bom. Tocando o cartão, Sumo de repente pensou no minério de enxofre não muito longe do abrigo subterrâneo e na gigantesca mina de salitre. Essas coisas apareceram onde não deveriam. Ao mesmo tempo, não havia ambiente natural que combinasse com o ambiente normal de produção. Foi como eles simplesmente apareceram do nada. Agora, olhando para a introdução do cartão, Sumo de repente entendeu como esses recursos apareciam. Será que Mago usou cartões de recursos para criar esses recursos? Ou poderia ter sido outra pessoa que usou a carta de recursos? O cartão de recursos não especificava quais eram os recursos de nível 1, nem descrevia quantos recursos de nível 1 podiam ser produzidos de uma só vez. O plano atual era experimentá-lo e ver como era eficaz. Ele colocou o cartão no espaço de armazenamento. Assim que Sumo estava prestes a usá-lo, seus olhos se desviaram para os 3 cupons virtuais flutuando no canto. Este não é o cupom de duplicação de recursos que obtive da última vez? Com pensamento, os 3 cupons voaram para o centro do espaço de armazenamento. Sumo olhou para os atributos nele e tentou jogar o cartão de recurso. Como esperado, uma notificação ilusória apareceu. Registro. Deseja usar o cupom duplicado de recurso para duplicá-lo. Os 3 cupons de duplicação de recursos que ele obteve anteriormente não podiam ser usados em itens ilusórios como os cupons de expansão de espaço de armazenamento. Desta vez, porém, ele poderia duplicar o cartão de recursos. Sumo escolheu copiar um. Depois que o cupom de duplicação desapareceu, outra carta lentamente se materializou ao lado da carta de recurso. As 2 cartas tinham as mesmas estatísticas. Com uma carta reserva em mãos, Sumo não hesitou e escolheu uma delas para usar. Com um flash, o cartão desapareceu. De pé no chão, Sumo encostou-se na parede silenciosamente, com a mão na bolsa ao lado dele. 1 segundo. 2 segundos. 3 segundos. Depois que o cartão foi usado, o tempo parecia ter diminuído. Após 10 segundos, Sumo ficou desapontado, pensando que este Tyrone rezou esse card era inútil. Estrondo. Um barulho que parecia poder dividir o céu e a terra ecoou por toda a área e nos ouvidos de Sumo. Era como um terremoto lá fora. Mesmo estando a 5 metros de profundidade e tendo uma parede de pedra com vários metros de espessura, Sumo podia sentir isso. O abrigo inteiro estava tremendo. Cinzas flutuaram do teto do abrigo. O Oreo apavorado estava latindo na sala de estar, e Big Spark e Little Spark ecoavam com sons cacarejantes. Ao mesmo tempo, a tão esperada notificação do jogo finalmente apareceu. Abrindo a interface do jogo, Sumo ficou atordoado. Seu rosto estava cheio de descrença. Mi Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 130, Recursos. Uma nova forma de gerar energia. Registro. Nó de recurso aleatório de nível 1 foi criado próximo ao abrigo principal.
Abrigo subterrâneo. Por favor, insira a função recém-criada para verificar. Tyrone rezou se Cad realmente ativou uma nova função. Sumo olhou para a nova função que apareceu lentamente na interface do jogo em estado de choque. Quando ele viu a interface do jogo pela primeira vez, havia apenas 5 opções: atributos, bate-papo, troca, criação e itens. Mas agora, uma nova opção apareceu após o segmento final: recursos. Ao contrário de outras pequenas funções, como o manual de ilustração de monstros, a função de recursos estava localizada diretamente acima da interface do jogo e estava na mesma linha que as outras 5 opções principais. Isso também significou a importância da função de recurso na interface do jogo. Será que, no futuro, todos precisarão se concentrar em recursos? Qual é o propósito das raças alienígenas invasoras? Kobolds. E o clã do leão? E o clã dos ratos que eu nunca vi antes? E até mesmo as outras criaturas fantásticas que outros mencionaram no Old Channel. Essas criaturas não vieram para cá com o mesmo propósito dos humanos, que era sobreviver. Esta foi uma guerra cruel entre as raças. Eles passariam pelo batismo de desastres naturais no deserto em determinados momentos. O que estava atraindo essas estranhas criaturas para vir aqui para morrer? Nunca foi do estilo de Sumo se preocupar desnecessariamente. Se o céu desabasse, naturalmente haveria alguém mais alto para segurá-lo. Balançando a cabeça, Sumo registrou essas especulações incertas em seu canal de mensagens privadas. Ele tirou a carga de sua mente e abandonou completamente suas preocupações com o futuro. Sua consciência se transformou em um dedo ilusório que tocou na função de recurso. Um painel que era diferente de outras funções do jogo apareceu. Essa interface era muito estranha. Não era uma simples descrição de quantos recursos havia. Em vez disso, era um mapa que podia ser movido com o pensamento. O mapa topográfico era plano e não era grande no momento. Era exatamente o mesmo alcance de 7,5 km mencionado na interface do jogo. No mapa, Sumo viu as mudanças no terreno, e a função de recurso marcou cuidadosamente os recursos dentro dos arredores do abrigo. HMM. Este amarelo deve se referir à mina de enxofre. Debaixo do abrigo subterrâneo, havia outra marca amarela. Quando Sumo tocou, o mapa mudou repentinamente para o modo 3D. Com isso, toda a imagem da mina de enxofre foi revelada e um painel de atributos apareceu ao lado dela. Mina de enxofre, nível 2, status da mina. Grandes quantidades de mineração foram feitas, mas ainda resta uma pequena quantidade de minério. Valor de mineração, meia estrela. Valor máximo, 1,5 estrela. Habilidade especial, nenhuma. 2 estrelas para desbloquear, dificuldade de mineração, nível extremamente baixo. Reservas atuais, 26 toneladas. A função de alternar perspectivas era permitir ao usuário alternar entre um plano vertical e uma visão tridimensional. A mina de enxofre era originalmente um cubo quadrado que foi enterrado no subsolo. No entanto, após a mineração, ele se transformou em uma forma extremamente irregular. Inseguras sobre o desastre que se seguiu, as minas de enxofre agora estavam comprimidas em uma forma triangular. Quanto mais baixo ele descia, mais minas de enxofre havia. HMM, o que eu criei com o cartão de recurso aleatório. Depois de olhar ao redor, Sumo ainda não conseguiu encontrar o recurso que havia sido adicionado após o terremoto. No entanto, no canto superior direito, Sumo de repente notou algo que parecia um pequeno chifre. Ele clicou e, após alguns segundos, teve uma agradável surpresa. Sumo voltou à interface inicial e mudou a visualização para 3D. Como esperado, uma substância mágica que parecia fluir lentamente apareceu no centro do abrigo subterrâneo. A substância parecia ser informe e incolor. Havia apenas um pouco de amarelo misturado dentro e, devido ao fluxo, Sumo ignorou este lugar quando inspecionou pela primeira vez. Que substância estranha! Isso é um líquido ou um gás? Ao mesmo tempo, sua consciência agarrou o objeto misterioso e o apertou. Ao mesmo tempo, uma mensagem apareceu.
Recurso geotérmico, vapor de alta temperatura, nível 1, status da mineração, prístina, ainda não extraída, no auge, valor de mineração, 2 estrelas, valor máximo, 2 estrelas, habilidade especial, vou quebrar. Quando houver mais de 50% no armazenamento, os veios minerais recuperarão 0,2% das reservas totais todos os dias. Se as reservas minerais caírem abaixo de 50% do total, a capacidade desaparecerá. Dificuldade de mineração, alta. Reservas atuais, 500 toneladas. Recurso geotérmico. Vapor em alta temperatura. Por que isso soa tão familiar? Sumo murmurou esse termo familiar e tentou se lembrar onde o tinha visto antes. TikTok. Estação UB. UPU. Quando ele pensava em algo, Sumo gostava de pensar desde o início. Ao pesquisar a partir do ponto de memória original, ele poderia trazer lentamente as memórias correspondentes. Acho que foi de uma sessão de perguntas e respostas. Oh sim. Dizia o. Ao pensar que era Dizia, gradualmente, um fluxo de informações começou a aparecer na mente de Sumo. O fluxo de informações também jorrou como um geyser. Quando ele viu pela primeira vez o termo recurso geotérmico, não era uma questão pessoal. Em vez disso, alguém levantou esse assunto em meio a uma discussão acalorada. Sumo lembrava-se vagamente da pergunta, mas ainda se lembrava de que eles estavam discutindo o princípio das usinas nucleares. As usinas nucleares geram eletricidade por meio de energia nuclear. O equipamento central era o reator nuclear, que aquecia a água para produzir vapor e transformava a energia da fissão atômica em calor. A pressão do vapor empurrava a turbina para girar e o calor se transformava em energia mecânica. Então a turbina acionou o gerador para girar, transformando energia mecânica em energia elétrica. Portanto, o ato de queimar a caldeira naturalmente não seria aceito pelos internautas. Naquela época, alguém já havia começado a discutir por que uma usina nuclear usaria um método tão antigo para gerar eletricidade. Isso foi uma piada. Com certeza, não muito tempo depois, um figurão postou uma teoria abaixo e propôs o atual método bem-sucedido de geração de eletricidade, que eram recursos geotérmicos. Depois de entrar no século XXI, a mineração de carvão e petróleo tornou-se cada vez mais desenfreada. Quando a tecnologia atingiu um gargalo e não conseguiu avançar para a fusão nuclear controlável, o foco principal da exploração foi o uso de recursos energéticos renováveis. Entre todos os recursos geotérmicos naturalmente se tornaram o centro das atenções. Devido à sua alta eficiência energética, eles se desenvolveram gradualmente para se tornarem mais eficientes. Em certas áreas com recursos geotérmicos suficientes, o aquecimento já estava sendo usado em toda sua extensão. Embora o efeito não tenha sido totalmente satisfatório, o custo foi baixo. Quanto à energia geotérmica, o primeiro passo foi converter calor em energia cinética e depois converter energia cinética em eletricidade. Havia 3 tipos de recursos geotérmicos usados para gerar eletricidade: recursos de água e calor, recursos de pressão do solo, recursos de rocha de lava seca. Os 2 últimos não melhoraram mesmo antes da transmigração. Apenas o primeiro tipo, recursos hídricos e térmicos, deu origem a todo um ramo completo da árvore tecnológica. A água quente subterrânea precisava ser separada do vapor primeiro. A água então teve que ser descarregada para que o vapor pudesse entrar na turbina a vapor. Este sistema foi chamado de Flash Steaming System. Entre eles, a razão pela qual a energia do vapor geotérmico era mais simples de usar era porque o vapor geotérmico era um meio e uma fonte de energia, então esta etapa foi omitida. O famoso campo geotérmico de Yangbajine, no Tibete, está em operação há mais de 40 anos. Operou mais de 6.000 horas por ano e gerou mais de 120 milhões de watts por ano. Isso demonstrou plenamente a vantagem desse recurso. Recurso geotérmico. É bom, mas é muito difícil minerá-los para gerar eletricidade neste estágio atual. Sumo olhou para a bola de vapor em sua mão com inveja.
e uma sensação de desamparo brotou em seu coração. Quanto mais fundo o subsolo, maior a temperatura, mas a profundidade da fonte de calor estava diretamente relacionada ao custo de desenvolvimento. A chave para usar a tecnologia geotérmica eram poços e injeções, e o custo da perfuração também era um fator limitante. Além dos elevados requisitos técnicos para perfuração profunda, o terreno também impôs restrições importantes à escolha dos poços. Com a ajuda do sistema, não foi um problema chegar à área de vapor quente que ficava a cerca de 5 quilômetros de profundidade. No entanto, a quantidade de pontos de sobrevivência consumidos não era algo que pudesse ser sustentado nesta fase. Claro, a maioria das pessoas não sabia o custo de perfurar 5 quilômetros. O Axia tinha mais de 5.000 plataformas de perfuração, e elas estavam atualmente localizadas na parte norte de Tarim. Além disso, o custo de um poço foi estimado em centenas de milhões. Além disso, isso ocorreu apenas porque havia milhares de metros de rocha salgada na área. Se a rocha de sal macia semelhante à manteiga fosse substituída por rocha dura, o custo seria exponencialmente maior. Caminhando até o gerador, Sumo ligou para o painel de propriedades do gerador a diesel. Desta vez, havia de fato uma nova opção de caminho para atualizar o gerador. Gerador de diesel. Eficiência: 300 kW, 300 graus, H em plena carga, consumo de óleo, 230 gramas por kWh, 82 L/H em plena carga, descrição: um gerador a diesel produzido pelo conglomerado Siemens em Jiangsu, Wuxi. O circuito está intacto e pode ser usado normalmente. O dano é insignificante. Primeira direção de atualização: altere os componentes principais do gerador. Aumente o fornecimento de energia do gerador e reduz o consumo de energia do gerador. Pontos de sobrevivência necessários: 1680. Segunda direção de atualização: mude o método de produção do gerador. Mude a fonte de energia para energia bioelétrica. Aumenta a eficiência de conversão e reduz o desgaste dos circuitos. Pontos de sobrevivência necessários: 6.500. Terceira direção de atualização: perfurar um poço subterrâneo de 5 km com poço. Alterar a estrutura do gerador para um gerador geotérmico, aumentando muito a eficiência do gerador. Pontos de sobrevivência necessários: 36.800. Uau, você acha que eu sou estúpido? Com 36.000 pontos de sobrevivência, eu escolheria atualizar para energia geotérmica. Eu poderia muito bem encontrar um gerador psionico para atualizar em vez disso. Esta foi a primeira vez que o sistema forneceu a ele uma cotação de pontos de sobrevivência necessários com mais de 4 dígitos. Eram 5 dígitos, e o primeiro número era um 3. Isso deixou Sumo atordoado por um bom tempo. Com tantos pontos de sobrevivência necessários, mesmo que não gastasse por um ano e economizasse tudo, ele não seria capaz de acumular tantos pontos de sobrevivência. Suspiro: se eu pudesse adicionar materiais e reduzir o preço. Enquanto ele suspirava, uma ideia ousada apareceu de repente na mente de Sumo. De acordo com a dificuldade de atualização, essas despesas devem ter sido gastas na perfuração do poço. Mas Sumo lembrou do consumo quando abriu a rota de fuga. Ao criar algo do nada, o gasto do sistema seria terrível, mas, ao cavar buracos, o custo poderia ser reduzido sem limites. Depois de tentar abrir a lista de materiais para a terceira atualização, Sumo disse: "Oh, que alegria!" Entre os materiais necessários, foram necessárias 5.000 unidades de minério de ferro, e cada unidade custou 3 pontos de sobrevivência. Foram necessárias 2.000 unidades de minério de cobre e cada unidade custou 5 pontos de sobrevivência. Excluindo estes, ao fornecer um gerador, os pontos poderiam ser reduzidos em 500, com um limite máximo de 6 possíveis acréscimos de entrada. Fornecer uma broca comum reduziria os pontos em 500 também. Fornecer uma broca de amoniar reduziria em impressionantes 2.000 pontos. Quanto maior a qualidade da broca, melhor seria a redução de pontos.
sendo o máximo uma redução de 4.500 pontos. No melhor cenário, se todas essas reduções fossem acumuladas, o custo de atualização do gerador seria reduzido para apenas 4.300 pontos. Se pudermos encontrar as outras coisas das quais nunca ouvimos falar para adicionar a ele, a contagem final seria apenas 2.000 pontos. Contanto que eu tenha 2.000 pontos, posso ter um gerador que gere pelo menos 350 watts de eletricidade por dia. Além disso, devido à minha habilidade especial, desde que eu pare a tempo ou atualize o gerador, seria igual a máquina de movimento perpétuo. Sumo disse lentamente as palavras que apenas um cientista popular diria. Seus olhos ardiam enquanto ele olhava para as cartas de recursos em seu espaço de armazenamento. Minério de ferro. Minério de cobre. Ainda tenho 3 cartas e mais de 100 baús de tesouro esperando para serem abertos. Eu tenho uma chance de conseguir todos eles. Me Post-Apocalyptic Shelter capítulo 131. Uma grande batalha e um plano para um novo território. Enquanto murmurava os nomes dos 2 recursos, Sumo finalmente entendeu a razão pela qual Magwell escolheu este local para se tornar um abrigo. A enorme mina de salitre, que produzia uma quantidade inacreditável de salitre, era pelo menos nível 3 de acordo com a sua classificação por estrelas. Provavelmente não foi obra de Magwell. No entanto, seja em termos de localização ou quantidade, Sumo tinha certeza que esta mina de enxofre de nível 2 foi definitivamente criada por Magwell. Como soldado, Magwell não era considerado velho. Com base na troca de informações daquela época, a tecnologia e o conhecimento com os quais ele podia entrar em contato vinham principalmente de coisas com as quais ele estava familiarizado ou de outras pessoas. Um esboço áspero formou-se gradualmente no coração de Sumo. A razão pela qual Magwell escolheu este local para construir seu abrigo foi provavelmente porque ele tinha visto uma mina de salitre tão extensa. Então, ele provavelmente pensou que enquanto tivesse enxofre, poderia preparar pólvora. Portanto, após obter a máquina de armas térmicas e tropeçar nas minas de enxofre, Magwell usou a máquina de armas térmicas para criar grandes quantidades de munição e as vendeu em troca de outros recursos. Infelizmente, Magwell não era um negociante de armas de fogo, mas apenas parte da linha de produção de munições. Ele não conseguiu escavar nenhuma mina de cobre, então, quando estava fazendo balas, teve que pagar enormes quantias de impostos aos jogadores com minas de cobre. Foi por isso que ele não foi capaz de acumular riqueza suficiente. Parece que minha sorte é muito boa. Se eu puder criar uma mina de cobre com o cartão de recurso e consertar a máquina de armas térmicas, posso produzir balas diretamente e vendê-las continuamente como revendedor de armas de fogo. O nível do baú do tesouro de onde veio o cupom de duplicação de recursos era apenas de madeira, então Sumo não sabia se poderia replicar uma carta de nível superior a ele. No entanto, naquele momento, olhando para o cartão de recurso que havia sido duplicado, os olhos de Sumo se encheram de pensamentos selvagens e ele começou a pensar nos prós e contras. O aumento de produtividade trazido pelo cartão de recursos foi muito direto. Nesta fase, desde que ele pudesse reunir uma variedade de recursos perto do abrigo, ele poderia gritar diretamente "Oh, é hora de decolar." Olhando para o cupom de duplicação, ele estava hesitando em usá-lo ou não. Os olhos de Sumo estudaram as palavras aleatórias no cartão. Sumo deu um tapa na cabeça e de repente entendeu. Como pude me esquecer disso? Ainda tenho mais de 100 baús de tesouro. Se eu abrir esses baús de tesouro, talvez consiga outras cartas melhores para duplicar. Com a existência de um cartão de geração de recursos aleatórios, era difícil não prever que haveria um cartão de geração de recursos fixos mais tarde. Se ele pudesse receber diretamente um cartão de geração fixo de cobre ou minério de ferro dos baús do tesouro, mesmo que o nível de produção não fosse alto, ainda seria capaz de aumentar sua taxa de crescimento. Hoje não. Amanhã de manhã, vou começar a pesquisar como melhorar o abrigo. Quando o espaço for expandido, abrirei todos os baús de tesouro de uma só vez. Caminhando para a parede brilhante de baús de tesouro, os olhos de Sumo brilharam.
Se houvesse um fluxo interminável de recursos, a Terra estéril não estaria mais tão vazia quanto na época de Magol. Minérios de cobre, minérios de ferro e até mesmo minérios de terras raras, bem como outros recursos, com a ativação da Carta de Recursos, este pedaço de terra estéril se tornaria o lugar mais rico deste deserto, tornando-se uma terra fértil que todos invejavam. A nova função de recurso abriu as portas para um novo mundo. Mesmo estando preso dentro do abrigo subterrâneo, Sumo só sentiu vontade e motivação para fazer tudo agora. Depois de colocar cuidadosamente os cartões no espaço de armazenamento, ele foi para o depósito de suprimentos. Sumo multitarefa e começou a preparar o jantar. Kobold. Clã Leão. Tenho que me livrar deles o mais rápido possível. Caso contrário, com tantos recursos aparecendo ao meu redor, esses monstros definitivamente virão para invadi-los. No entanto, não importa se eles os roubarem. Se houver minérios, vou roubá-los depois que eles minerarem alguns. Seria como se eu mesmo os tivesse extraído. HM. Já que consegui fermento agora, vamos fermentar um pouco de massa hoje e fazer alguns pães cozidos no vapor para mais tarde. Sumo pegou um saco de farinha que acabara de ser aberto e um saquinho de fermento. Ele foi até o fogão e começou a preparar a massa. Pãezinhos doces cozidos no vapor era um prato especial dos habitantes do Noroeste. No passado, ele não tinha ingredientes, então naturalmente ele não conseguia apreciá-los tanto. Ele gostava de comer pãezinhos doces cozidos no vapor e beber sopa junto com eles, mas agora que tinha o fermento em pó para fazer a massa, era fácil para ele. Tirou um pouco de fermento e um pouco de açúcar branco. Ele misturou os dois com água morna e os despejou na farinha. Ele amassou até que os três sinais fossem visíveis. Sua mão não tinha mais farinha grudada, a bacia também, e a massa estava esticada e brilhante. Ele poderia simplesmente colocar a massa de lado e deixá-los crescer. Ao mesmo tempo, pegou um pouco de arroz e acendeu a lenha embaixo do fogão. Ele usou o secador de cabelo para aquecê-lo e o mingau foi cozido lindamente. Com a adição da água de energia psíquica, o processo de crescimento da massa foi acelerado. Em apenas meia hora, ao perceber que a estrutura da massa passou no teste da vidraça, Sumo habilmente retirou a massa, dividiu-a e amassou os pedaços em forma de pãezinhos cozidos no vapor. Ele os colocou na panela fumegante ao lado e cobriu a panela com a tampa. Em meia hora, os pãezinhos cozidos no vapor e o mingau de arroz estavam cozidos na hora. Os pãezinhos cozidos no vapor com água de energia psíquica são muito perfumados. Eu posso sentir o cheiro da fragrância mesmo através da tampa. Engolindo a saliva, ele estimou que era hora de tirá-los. Ele levantou a tampa da panela e olhou para os grandes pãezinhos brancos cozidos no vapor. Uma sensação de felicidade surgiu através dele. Claro, quando o Sumo virou a cabeça para o lado, o trio de bichinhos não pôde deixar de começar a chorar de fome. Eles mal podiam esperar para compartilhar os pãezinhos cozidos no vapor. Voltando ao depósito de suprimentos, Sumo tirou as algas e vegetais. Ele colocou o mingau nas tigelas do trio e partiu alguns pães em pedaços menores e os jogou na tigela também. Vendo a grande centelha e a pequena centelha comendo tão felizes, Oreo, que estava deitado no chão, começou a latir avidamente também. O próprio Sumo não pôde deixar de começar a salivar. Ele rasgou o pão cozido no vapor, acrescentou alguns fios de algas marinhas e espremeu os pedaços bem juntos. Com uma mordida, Sumo mordeu um terço do pão. A textura externa sólida do pão cozido no vapor contrastava com sua textura interna macia, misturados com o sabor salgado e picante das tiras de algas. Os sabores explodiram em sua boca quase instantaneamente. O sabor e o cheiro estimulantes fizeram o suor aparecer na testa de Sumo imediatamente. Ele deu outra mordida. Antes que o gosto em sua boca se dissipasse, ele soprou o perfumado e doce mingau de arroz ao seu lado e engoliu meia tigela. Em um momento como este, Sumo sentiu que, mesmo se ele conseguisse os recursos geotérmicos, ele não ficaria tão feliz quanto estava agora.
A secreção de dopamina provocada pelo consumo das iguarias havia excedido completamente os produtos originais. Era tão estimulante que o deixou tonto. 3 mordidas para terminar um pão e 4 para terminar uma tigela de mingau de arroz. Sumo comeu até seu estômago começar a protestar. Quando ele realmente não conseguia mais comer, ele parou. Uau! Esta é a primeira vez que percebi que uma refeição caseira normal na Terra pode ser tão agradável. Eu estava tão ocupado naquela época que perdi muitas oportunidades de felicidade. Esfregando sua barriga protuberante, Sumo sentou-se no chão. Ele se encostou no banco de pedra atrás dele e olhou fixamente para o teto. Depois que as ondas loucas de dopamina surgiam, elas desapareciam lentamente, e o que restava era apenas um vazio. Naturalmente, os humanos entrariam no lendário período de reflexão. Foi apenas nessa época que a maioria das pessoas saiu do confinamento de suas pesadas conchas e pensou da perspectiva de Deus. Se isso continuar, parece que meu plano anterior será completamente anulado. Com um aceno de mão, o mapa desenhado à mão de Sumo voou lentamente para fora do espaço de armazenamento e pousou no chão. Ele então puxou o mapa de recursos na interface do jogo. Pegando uma caneta, Sumo começou a modificar seriamente os dados, tornando as marcações do terreno mais precisas. Ele também marcou a quantidade de recursos disponíveis no mapa. Além da mina de enxofre e dos recursos geotérmicos recém-descobertos, havia toda uma bacia. Pelo menos, de acordo com a visão atual, havia um pedaço de terra que parecia conter combustível fóssil abaixo do abrigo. Ele não sabia se esse recurso era gerado naturalmente ou não. Mesmo depois de tentar, Sumo não conseguiu ver os atributos. No entanto, isso também indiretamente mostrou que era completamente possível mover o óleo bem. Inicialmente, pensei que este era apenas um jogo de sobrevivência comum. Agora, parece um simulador em tempo real que exige que você construa uma cidade. Guerras do Mundo. 2. No canto superior direito do mapa, Sumo usou a força de seu pulso para escrever estas 4 palavras. Se ele quisesse desenvolver sua tecnologia rapidamente, precisaria de recursos. Os mais básicos eram minério de cobre, minério de ferro, carvão, madeira, petróleo e, em seguida, variando até geotérmicos de nível superior e vários minerais raros. Se essas coisas fossem desovas fixas no mapa, tudo bem se apenas uma delas existisse. Todos poderiam compartilhar juntos e não haveria nenhum conflito sobre eles. No entanto, o problema diante dele mudou repentinamente. Os recursos não estavam apenas disponíveis no mapa, mas também podiam ser gerados perto do território do abrigo por meio da carta de recursos. Como resultado, aqueles sem recursos tornaram-se cada vez mais pobres, e aqueles com recursos tornaram-se cada vez mais ricos. Com o tempo, haveria naturalmente ondas de competição. Forasteiros lutariam por recursos, e os humanos também lutariam entre si por recursos. Se eu quiser transformar essa estéril Grande Depressão em uma rica bacia de Sumo, não apenas precisarei de muitos cartões geradores de recursos, mas, o mais importante, força marcial. Me Post-Apocalyptic Shelter capítulo 132, um desejo de força militar. Troque por arte marcial antiga. Força militar. Cantando repetidamente essas 2 palavras, Sumo pensou sobre os planos para o futuro que tinha anteriormente e ficou um pouco surpreso. Alguns dias atrás, ele ainda era um cidadão gentil e manso da terra, pensando em como sobreviver neste cruel deserto. Dezenas de dias depois, ele estava pensando em usar a força militar para proteger seus interesses e desenvolvimento. Essa transformação de mentalidade não foi desagradável. Ao mesmo tempo, pensando bem, foi extremamente razoável. No começo, depois de chegar ao deserto do juízo final, as pessoas sempre mantinham a mentalidade de um cidadão, pensando em como sobreviver, como viver com mais conforto e como resistir ao próximo desastre. Com um estado mental como esse, não haveria nenhuma inclinação para lutar pela hegemonia. No máximo, todos estariam ocupados apenas com pensamentos de como se proteger melhor. Agora que havia cumprido os objetivos básicos de seus planos de desenvolvimento,
E com o acúmulo de tantas vantagens de antes, com a ajuda do sistema, Sumo estava plenamente capacitado para começar a ter novas ideias. Se a força militar for usada, não é lógico para mim proteger um território tão grande sozinho. Mesmo com a ajuda do meu pai, a família teria apenas 2 combatentes. Para criar estratégias a uma distância de dezenas de quilômetros e lutar contra centenas de pessoas, nossos números seriam muito poucos. Definitivamente não vai funcionar. Antes do desenvolvimento da tecnologia, o tamanho e os números ainda podiam influenciar o equilíbrio da batalha. Por exemplo, se houvesse um grupo de kobolds sem a liderança de um mago kobold, talvez se houvesse 40 ou 50 kobolds guerreiros no grupo de ataque, Sumo poderia usar suas vantagens e equipamentos para derrotá-los sem medo algum. No entanto, se esses 40 ou 50 kobolds fossem aumentados para 400 ou 500 kobolds, mesmo que Sumo fosse um robô, ele não teria coragem de desafiar o exército de kobolds. Desenvolver ciência e tecnologia, atualizar a árvore de ciência e tecnologia e estabelecer fábricas para aumentar o rendimento da produção em um ciclo sustentável. Tudo isso requer um grande número de pessoas. Guardar um território, proteger seus recursos de outros e ter força suficiente para deter o inimigo. Estes também requerem um grande número de pessoas. Para atualizar os abrigos, desenvolver tecnologias e estruturas antidesastres mais fortes também requer grandes quantidades de pontos e materiais de sobrevivência. Estes também exigem um grande número de pessoas para serem alcançados. Analisando cada declaração uma a uma, os assuntos de Sumo foram todos anotados no diário. Se a civilização já tivesse sido estabelecida e a terra natal ainda fosse a terra com uma liderança governamental funcional, Sumo naturalmente não teria tais pensamentos. Infelizmente, depois de chegar ao deserto, os seres humanos ficaram em uma situação precária e o governo se desintegrou. Se alguém quisesse viver neste deserto apocalíptico e se estabelecer por seu próprio poder, então deveria ter um cronograma e um plano de ação. Devo primeiro encontrar alguns candidatos e esperar até que papai chegue para me ajudar a aconselhar sobre esses assuntos. Ele analisa as pessoas com muita precisão. A essa altura, eu estaria encarregado do combate externo e da disputa por recursos, enquanto meu pai poderia liderar as pessoas para construir e desenvolver territórios. Enquanto espera que eu colete recursos para atualizações, ele pode se encarregar de administrar os assuntos internos. Neste deserto, usarei as vantagens adquiridas durante este período para expandir o máximo que puder. Antes de me tornar o mais forte, não consigo relaxar nem por um dia. Nesse momento, Sumo ficou muito agradecido por não estar sozinho na luta. Pelo menos em retrospectiva, a situação seria mais confiável com a ajuda de sua família, em vez de confiar suas costas a um estranho no mundo do juízo final. Mais uma vez, certificando-se de que tudo havia sido registrado, Sumo pegou a panela de pãezinhos e os colocou de lado. Ele apagou a lenha e começou a treinar. O corpo é um bem. Especialmente no deserto do dia do juízo final, ele não podia economizar em treiná-lo nem um pouco. Sem o desenvolvimento e a inovação da tecnologia mecânica para cobrir as fraquezas do corpo humano, o treinamento e o desenvolvimento físico tornaram-se primordiais. Quanto mais forte o corpo de uma pessoa se tornava, maiores eram suas chances de sobrevivência. A velocidade do meu treinamento ainda é muito lenta. Para começar, o processo de aumento da aptidão física é algo que melhora com o tempo. Talvez eu esteja sendo muito impaciente. Nos últimos dias, o aumento de força foi mínimo e não tão satisfatório quanto os aumentos substanciais que ele ganhou depois de entrar nas ruínas 2 vezes anteriormente. Sumo não pôde deixar de se sentir um pouco ansioso. Para falar de habilidades de combate pessoal, eu só tenho um conjunto de movimentos básicos de luta. Para vencer os kobolds, isso ainda seria considerado aceitável, mas seu uso seria menos viável contra alguém com força física semelhante à minha. Enquanto fazia flexões e burpees para fortalecer seu sistema cardiovascular e aumentar sua capacidade pulmonar, Sumo pensou nas diferentes opções de combate que tinha. Os movimentos de agarrar eram fáceis de usar,
especialmente quando você capturava a essência de uma manobra. Se fossem usados de forma flexível e em combinação, tinham a capacidade de ser letais. No entanto, o grappling era diferente daquelas antigas artes marciais, que eram todas sobre movimentos matadores. A essência do grappling girava em torno do conceito de supressão. Quando usado contra o inimigo, havia poucos movimentos matadores. Quando ele lutou contra os inimigos no início desta manhã, Sumo podia sentir a lentidão em suas ações e pensamentos em sua cabeça quando se deparou com muitos kobolds. Sumo achou mais eficiente segurar uma lança na mão e esfaqueá-los indiscriminadamente, em vez de usar qualquer habilidade. Esse atraso nas reações e pensamentos era muito perigoso, principalmente em batalha, onde a indecisão poderia levar a uma oportunidade perdida ou até mesmo ser morto por outros. Devo procurar no canal de comércio por pontaria ou habilidades de artes marciais antigas para praticar? Assim que o pensamento surgiu, ele instantaneamente começou a crescer descontroladamente no coração de Sumo. Sumo parou de malhar depois de pensar nisso com cuidado. Ele achou a ideia realmente viável. Havia muitos estilos falsos de artes marciais na Terra. Muitas pessoas pensavam que não existiam artes marciais genuínas, mas, na verdade, havia muitas pessoas maravilhosas que realmente as possuíam. Eles não mostravam o rosto em público, mas em certos lugares, dependendo da família ou da escola de artes marciais, verdadeiros golpes matadores eram passados de geração em geração. Pessoas comuns normalmente não teriam acesso a essas pessoas, nem seriam capazes de entender suas verdadeiras habilidades. No entanto, com a situação atual no deserto, todos estavam conectados pelo One Channel, sendo a principal plataforma de comunicação. Além disso, todos trabalhavam duro todos os dias apenas por um pedaço de comida. Talvez alguém possuísse tais habilidades úteis, mas carecesse de comida, e eles poderiam considerar fazer uma troca. Quanto mais ele pensava sobre isso, Sumo animadamente abriu um One Channel enquanto olhava para os grandes pães brancos cozidos no vapor que ainda estavam quentes na tábua de cortar. Depois de pensar no texto e editar a ordem das palavras, a mensagem de Sumo apareceu no One Channel: Sumo, olhando para comprar uma técnica de combate. Requisitos: pode ser aprendido e praticado com sucesso, tem alta letalidade e é uma técnica herdada. De preferência, uma técnica de lança ou pontaria, embora as técnicas de punho também sejam bem-vindas. Não técnicas que são usadas para fortalecer os corpos dos idosos. Aberto em todo o mundo. Se você estiver interessado em me enviar uma mensagem privada, sinta-se à vontade para me adicionar como amigo. Respostas no One Channel não serão aceitas. Depois de enviar a mensagem, Sumo deu uma olhada na velocidade de rolagem da tela do One Channel, antes de escolher enviar a mensagem mais uma vez. Nesse momento, a maioria das pessoas no One Channel notou pela primeira vez um sinal de título e, depois de ver o nome de Sumo claramente, o One Channel entrou em frenesi. Hoje em dia, toda vez que Sumo aparecia no One Channel, ele trazia um tópico para discussão pelo povo. A última vez foi uma advertência contra os malfeitores, que decepcionou muitas pessoas que esperavam trocar por algo. No entanto, desta vez, depois de ver a mensagem de Sumo sobre negociação, esse grupo de pessoas instantaneamente se tornou enérgico e a velocidade de rolagem da tela do canal mundial aumentou rapidamente. Se alguém não entender, pode apenas perguntar: que tipo de técnica de combate? Eu, Mona, Shonjin, Kelly, Wendy e Mestre Lu brincamos de ladrões. Eu sinto que minhas habilidades são boas. Todo-Poderoso Su, eu tenho uma técnica de combate secreta que nunca foi divulgada. 365 posturas, cada uma das quais pode fazer seus inimigos nunca mais quererem parar. Agora, se você quiser comprá-lo, vou lhe dar um método para fortalecer seus rins. Garantido que você pode decolar feliz à noite todos os dias por 365 dias. Sumo, rapaz, sou o diretor da escola de Tashi Yuan Shinji, Maglobal. O Kung Fu tradicional fala de força e realiza grandes tarefas com pouco esforço.
Mesmo mais de 200 catias de homens fortes britânicos não podem resistir um único dedo meu. Se você perguntar se posso representar o Kung Fu tradicional, a resposta é não. No entanto, se você quiser aprender artes marciais, eu tenho a exclusiva técnica de punho do Tai Chi estilo Ma, bem como o relâmpago de 5 golpes, que nunca foi transmitido a outros. Se você for sincero, me adicione como amigo e conversaremos em particular. O descendente da 145ª geração da lança da família Yang veio me visitar. Se você tem que perguntar o que é a técnica da lança da família Yang, então só posso dizer que meu sobrenome é Yang. A técnica que estou usando é a lança da família Yang. Eu tenho uma pistola. O poderoso Su quer trocar algo por isso. É inútil para você aprender Kung Fu. Fora de 7 passos, a arma é rápida e, dentro de 7 passos, a arma é ainda mais precisa e rápida. Se você comprar minha arma, quem se atreve a mostrar-lhe Kung Fu? Você será capaz de destruí-lo imediatamente. É quase o ano 9012. Ainda existem pessoas que não sabem que o Kung Fu é feito para enganar as pessoas? Você me pergunta se eu acredito nisso. Se você me der comida, eu vou acreditar. Se você não me der, eu não vou acreditar. Havia muitas pessoas talentosas no Ouro Channel, e todos os tipos de informações fluíam como uma maré, refrescando a tela rapidamente. Depois de passar o período mais difícil, a maioria das pessoas estava apenas tentando se divertir em meio às dificuldades, pelo menos no canal de bate-papo, e as coisas eram muito menos hostis do que antes. Quando se trata de definir as condições de negociação, Sumo foi inteligente o suficiente para definir diretamente o limite para as ofertas. Somente aqueles que o adicionaram ativamente como amigo para mensagens privadas seriam escolhidos para fazer um acordo. Após a atualização, adicionar estranhos requer pontos. Aqueles que quisessem implorar ou falar bobagens seriam rejeitados antes de atingir esse limite. Não houve mensagem privada por enquanto, mas Sumo não entrou em pânico. Ele se sentou no banco de pedra e esperou pacientemente. Nem todo mundo ficava no canal de chat o tempo todo para checar as novidades, mas Sumo acreditava que, desde que uma pessoa em um ponto de encontro ou abrigo visse, todos ficariam sabendo rapidamente do pedido de boca em boca. As vantagens anteriores não só trouxeram a Sumo a conveniência de andar à frente de todos, mas também trouxeram muitas outras vantagens. Esse era o benefício derivado da força e o valor agregado trazido pelo status e pela glória. Com certeza, depois de um tempo, o painel do jogo notificou sobre as solicitações de amizade recebidas. Abrindo o painel, e depois de olhar mais de perto, Sumo riu. Com certeza, tudo está sob controle. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.